Perfeito. Ok. Está sim, senhora. Ora bem, então vamos começar a quarta sessão do nosso encontro com uma apresentação da Maria Teresa Ferreira, que vai apresentar um projeto que eu acho que começou este ano, não é? Exato. Exato. Pronto, tem os 8 minutos e conseguirmos, vamos depois ter algum tempo para discussão. Muito obrigada. Ok. Ora, muito boa tarde a todos. Desde já agradecer a oportunidade de apresentar este projeto. O meu nome é Maria Teresa Ferreira, sou gestora do projeto LIFE Poliniza Açores, que é um projeto tradicional do LIFE para a conservação da natureza e, neste caso, direcionado aos polinizadores dos Açores. Nestes 8 minutos vou tentar ser muito rápida, falar muito geral sobre o projeto, quais é que são os principais objetivos, que tipo de monitorização é que vamos fazer, que já se falou hoje bastante, as ações propriamente ditas no terreno, e depois a comunicação e sensibilização, que também é sempre uma parte muito importante dos projetos LIFE, e quais é que são os principais resultados esperados com este projeto. Portanto, como já foi referido aqui, este projeto começou em janeiro deste ano, portanto estamos mesmo fresquinhos, acabamos de começar. Tem um valor global de cerca de 2.700.000 euros e é cofinanciado pela União Europeia em 60%. É um projeto de 6 anos, tem o final previsto no final de 2031 e é coordenado pela Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação aqui nos Açores, tendo como beneficiário associado a Kairos, que é uma cooperativa privada que faz muitos trabalhos de inclusão social. Temos também como parceiros a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, nomeadamente a secção de obras públicas das estradas. Temos também a Direção Regional do Ambiente e Ação Climática, também nosso parceiro, e a Euroscoot, que é um concessionário da Via Rápida em São Miguel. Este projeto vai ter ações em 4 ilhas dos Açores, num arquipélago de 9, como já se falou hoje também aqui. Pretendemos chegar a cerca de 51 hectares de zonas de intervenção e, portanto, temos ações, muitas zonas de intervenção, principalmente na ilha de São Miguel, que foi a ilha que inicialmente gerou e puxou esta ideia de se fazer um projeto de conservação de polinizadores nos Açores e que se estendeu depois às ilhas do Faial, da Terceira e das Flores. Pronto, o objetivo acho que é self-explanatory, não é? Reverter o declínio dos polinizadores nos Açores. É importante para prevenir a redução da biodiversidade e a degradação dos habitats, que é uma coisa que é muito premente aqui nos Açores, construir resiliência dos ecossistemas e também, principalmente, tendo em conta que isto é um projeto liderado pela Secretaria da Agricultura, engajar as partes interessadas, neste caso, os agricultores. Está alinhado com as políticas europeias, a estratégia para a biodiversidade, a iniciativa europeia para os polinizadores e, como já foi falado muitas vezes hoje, a lei do restauro da natureza. Quais é que são os principais objetivos? Isto são os nossos objetivos específicos dentro do projeto. É aumentar a produção e entrega de plantas de sementes e sementes de alta qualidade para o restauro de habitats, principalmente plantas nativas. Portanto, tentar aumentar a nossa produção de plantas em mais de 63.000 plantas por ano, nas 4 ilhas, dividido pelas 4 ilhas. Colocar em prática e demonstrar, promover soluções técnicas para atingir o objetivo de pelo menos 51 hectares de gestão de terreno com melhoria de habitat para os polinizadores nativos, com boas práticas e ensaios demonstrativos, monitorizar e avaliar os impactos das ações do projeto, como é óbvio, fornecer apoio e aprimorar as capacidades dos atores públicos e privados para adotar as práticas complementares da melhoria e aumento de habitats, portanto, tentar atingir até 680 proprietários e ou gestores de terras, sejam públicas ou privadas, envolver ativamente outras administrações regionais, sejam públicas, sejam empresas, sejam agricultores, a sociedade civil em geral, melhorando assim a governança em todos os níveis aqui nos Açores. E, finalmente, atuar como catalisador para a implementação destas soluções técnicas e políticas análogas com trabalhos de replicação no pós-projeto. A monitorização que vai ser feita é uma monitorização que vai envolver uma baseline, portanto, falou-se ainda hoje aqui
que há bastante informação sobre a Ilha Terceira, mas realmente há um bocadinho de falta de informação sobre as outras ilhas, portanto vamos fazer uma baseline também para as outras ilhas do projeto. A capacitação das equipas no campo, as equipas que vão estar a trabalhar no campo também para poderem identificar os diferentes polinizadores. Os polinizadores que vão ser avaliados vai ser, como já foi falado também aqui, são as borboletas, os cirfídeos e as abelhas selvagens. E depois vai ser feita uma monitorização anual nas zonas de área de intervenção. Quais é que vão ser então as nossas ações no terreno, propriamente dita? Ou seja, com o aumento da capacidade de produção de plantas, portanto, vamos identificar quais é que são as plantas mais fáceis de produzir, que conseguem também ser um bocadinho atrativas em termos do público em geral, digamos assim, e que potenciem as populações de polinizadores nativos. Portanto, essas plantas estamos a apostar nessa produção, nesse aumento de produção dessas plantas, e depois vamos ter parcelas demonstrativas de pastagens biodiversas nas várias pastagens dos Açores, que são um universo imenso. Em pomares também, vamos melhorar o subcoberto dos pomares, melhorar zonas de margem, sebes com os árvores de fruto atrativos para os polinizadores nativos, principalmente nas ilhas do Faial e de São Miguel. Vamos também ter ações de horticultura orgânica e sistemas agroflorestais com campos demonstrativos, com parcelas de produção de frutos e vegetais, lá está, englobando também espécies de plantas nativas que sejam atrativas para os polinizadores. Vamos também trabalhar com zonas de refúgio e stepping stones, com pequenas parcelas de plantas nativas, arbustivas e herbáceas aqui dos Açores, também para termos habitat para todo o ciclo de vida dos nossos polinizadores. Vamos ter corredores de dispersão também, com uso de espécies perenes. Vamos também montar em algumas zonas, hotéis para polinizadores. Nas zonas de florestas que são gerenciadas pelos recursos florestais, que pertencem à agricultura, vamos também fazer parcelas melhoradas e recuperadas pelos polinizadores, portanto, vamos mesmo fazer limpeza de infestantes e plantação de espécies endémicas. O mesmo para áreas protegidas dentro da rede Natura 2000, neste caso específico no Faial, com também o controle de espécies invasoras e o reforço das espécies nativas. Vamos também fazer corredores ao longo das estradas e rotundas que estão sob a alçada das obras públicas e também melhorar a diversidade em áreas de jardins municipais, principalmente na Ilha das Flores. A nossa parceira Cairós vai fazer também melhoramento de habitat para os polinizadores nas zonas onde eles trabalham, com pastagens também, com faixas de marginais, ao longo de parcelas agrícolas. E também vamos trabalhar com o Euroscoot em São Miguel, ao longo da via rápida, também para corredores verdes, ao longo dos nós das estradas e também ao longo de algumas zonas da estrada. Também vamos apostar na comunicação e sensibilização, redes sociais, webpage. Vamos também ter no Faial a instalação de estufas em forma de cúpula para albergar demonstrações, receber visitantes e ter atividades de sensibilização para os polinizadores e também as nossas atividades normais de educação e sensibilização, direcionadas não só ao público em geral, mas também às escolas e aos vários atores interessados. Principais resultados esperados, e estou mesmo a acabar, produção de mais de 63 mil plantas nativas produzidas por ano, exatamente para serem usadas para os nossos polinizadores, mais de 51 hectares de habitat recuperados, atingir mais de 260 agricultores envolvidos na replicação deste tipo de atividades, atingir mais de 4 mil visitantes aos sites demonstrativos e envolver 680 atores públicos que tenham suporte e sejam capacitados também para terem este tipo de atividades. E era só isto que eu tinha para apresentar. Ora, muito obrigada. Dá muito trabalho e espero que, de facto, as coisas vos corram bem. Queria ver se, ora, reações, palmas, mas estava a ver se havia perguntas. Eu penso que a Sofia tem uma pergunta. Foi a primeira Não, que eu vi. Não sei se foi a primeira.
Mas, Carla, Sim, se quiseres sim. falar primeiro, também não percebi. Não, pode Não, ser. começa a Sofia, Sofia. Sofia, Sim. Patrícia e Carla, aparece Olá, na ordem, não é? não é nenhuma pergunta, eu só queria dizer que adorei esta apresentação e fiquei com vontade, ainda mais, de ir mais vezes aos Açores. Adorei esta apresentação, parabéns. Obrigada. Patrícia? Pois, os Açores parecem que estão sempre à frente em tudo, não é? Quer dizer, Podes ah, ver as coisas de outra forma, que é então e vamos tentar fazer igual. exatamente, Claro, exatamente. exatamente, Nós exatamente. temos que ir ver, não é? Lá está, era o que eu estava a dizer. Exato, vai ter o que a Sofia estava a dizer. Acho que vai Eu comigo, queria sim. só pedir para se podias explorar, explicar-nos um bocadinho melhor como é que está o processo ou o que é que vão fazer em relação à produção de plantas autóctones, dado que isso é uma coisa que é Hum. extremamente importante para o continente. Se nos podia Ora, dar algumas luzes. o processo neste momento ainda está muito embrionário, não é? Estamos a fazer a lista de espécies, temos estado em conversações e em reuniões com o ambiente também, que também tem bastante experiência na produção de espécies endémicas, ah, para também termos noção do o que é que se pode produzir, o que é que se pode produzir em massa, o que é que se consegue fazer, espécies, nós estamos a usar critérios de seleção como se é fácil de recolher a semente, se é fácil de propagar, se é por estacaria, portanto estamos a usar vários tipos de critérios para podermos ter uma lista bastante abrangente e também estamos a usar alguns critérios para algumas zonas, como vocês viram, temos algumas zonas que são, como é que se diz, ao longo das estradas, portanto também temos de ter em conta que tem que ser espécies bonitas, não é? Que não sejam, porque senão depois também não conseguimos vender, entre Ideia. aspas, a ideia de recuperar, não é? Exatamente. E, portanto, estamos a ter esses critérios todos em conta. Talvez daqui a um ano eu já possa ter mais novidades para vocês, mas neste momento estamos ainda numa fase de preparação de listas, até porque estamos mesmo a finalizar, porque a época de recolha de sementes está agora em breve a surgir e, portanto, estamos mesmo a finalizar essas listas e depois vai ser uma questão de viveiros, estamos a capacitar os nossos viveiros com estufas, com todo o tipo de material necessário à produção, portanto já são também isto vai acontecer nos serviços de desenvolvimento agrário que já têm experiência na produção, mas não têm experiência na produção de nativos. E, portanto, o desafio vai ser mudar um bocadinho também, tem sido mudar um bocadinho o paradigma para a produção de espécies nativas versus espécies exóticas que são mais fáceis de produzir e mais fáceis de vender, entre aspas. Carla, se puderes ser concisa. Desculpa. Rápida. Ok. Olá, Teresa. Olá. Queria te perguntar uma coisa. Eu sei que na descrição do projeto está agora a falar em polinizadores selvagens, mas a Uhum, gênese inicial, em termos do governo regional, tinha a ver com a abelha do mel, que tem estado a uhum, aumentar em presença nos Açores. Os uhum. Açores até agora eram um oásis, neste sentido, em que havia muito pouca apicultura, mas é uma atividade que está em franco crescimento. E é complicado lidarem com o público em geral com isto. Portanto, o que é que vocês têm planeado neste sentido? Bem, nós temos, primeiro que tudo, vocês veem o nosso logotipo, nós quisemos logo ir para uma espécie que não fosse uma abelha, embora existam abelhas selvagens, queríamos não sair um bocadinho do paradigma de polinizadores são as abelhas do mel, porque, pronto, normalmente é o que é sempre associado. Nós temos realmente aquele Pollinator Eden, vai ser um elemento-chave em termos de sensibilização do público em geral, até porque aquilo vai ser colocado muito perto do Jardim Botânico no Faial, portanto vamos ali apanhar um bocadinho a gênese do pessoal que vai ao Jardim Botânico, depois apanha ali aquela, aquele site, e depois também mesmo em termos dos próprios produtores, um, temos também várias ações dirigidas aos stakeholders, de sensibilização para a importância dos polinizadores
selvagens versus as abelhas, embora, pronto, é sempre, é uma produção, e é uma produção que existe aqui nos Açores e tem e em São Miguel bastante. E, portanto, temos também que trabalhar nessa sensibilização, e por isso é que temos também workshops dedicados aos nossos produtores para também sensibilizá-los para a questão dos polinizadores nativos. Se a Elizabeth me der licença, Eh, não sei se há digamos mais que, se alguém não a te falar. importas, pões no chat, ok? Estamos mesmo em Ok, cima dos 15 minutos já. tá bom. Andreia, eu peço desculpa, mas também vou pedir para o fazer, está bem? Para conseguirmos manter o tempo. Peço-vos desculpa, mas Se pode puserem ser? as perguntas no chat, eu Sim, posso há tentar já uma, Maria responder. Teresa, há já uma, ok? Há uma Eu para trás vou. sobre o site, ok? Uhum. Ok, ok. Eu Ok, depois então, respondo no site, no chat. muitíssimo obrigada. Ora bem, então passamos dos Açores e da Secretaria de Estado de Agricultura dos Açores e de trabalho em 4 ilhas para um trabalho um pouco mais, bem, no continente e num território um pouco mais pequeno. Renata, queres partilhar? Sim, obrigada. Foi então partilhar. Boa tarde a todos. Não sei se já estão a ver. Podes pôr em modo apresentação, por favor? Sim, ok. Antes de mais, vou só por aqui o ponteiro. Queria agradecer esta oportunidade de estar aqui na reunião da Polinet a apresentar o meu trabalho. Vou tirar aqui as vossas caras. Um, o meu trabalho intitulado Atratividade de flores de arbustos nativos do Mediterrâneo para insetos polinizadores, que foi desenvolvido no âmbito da minha tese de doutoramento em uso sustentável da terra no Instituto Superior de Agronomia. O trabalho de campo foi feito na herdade do Esporão, no Alto Alentejo, especialmente em zonas de sebes e montado na periferia de culturas agrícolas, maioritariamente vinha e também um pouco de olival. Os objetivos gerais deste trabalho foram a mostrar 3 grupos funcionais de artrópodes em espécies de arbustos nativas do Mediterrâneo, sendo estes grupos de artrópodes espécies de pragas agrícolas, inimigos naturais de pragas e insetos polinizadores, de forma a selecionar plantas para incluir numa rede de sebes que proporcionem recursos e funcionem como corredores ecológicos para os organismos benéficos, neste caso os inimigos naturais de pragas e os polinizadores, mas não para as pragas. Isto sempre numa perspectiva de land sharing, ou seja, de partilha do uso do solo, em que as mesmas plantas servissem simultaneamente para beneficiar o controle biológico de pragas e a conservação de polinizadores. E é da parte dos polinizadores, claro, que eu venho agora falar. O que nós quisemos então foi conhecer os insetos que estavam a visitar as flores de 11 espécies de arbustos nativos do Mediterrâneo, que são muito comuns ali naquela região, sendo estas espécies o medronheiro, a esteva, o pilriteiro, o rosmaninho maior, o luendro, o piorno, a roseira brava, o alecrim, a silva comum, a tamargueira e uma espécie de tojo, para avaliarmos dentro destas espécies quais as plantas que devem ser utilizadas em infraestruturas ecológicas, neste caso linhas de sebes, para beneficiar a maior abundância e diversidade possível de insetos polinizadores. E os grupos de insetos polinizadores que nós mostramos foram borboletas diurnas, escaravelhos, sirfídeos, outras moscas, abelhas do mel da espécie Apis mellifera e abelhas selvagens. O trabalho de campo, então, foi desenvolvido entre 2021 e 2022, durante o pico de floração de cada uma destas espécies de plantas, em 2 a 4 datas para cada espécie de plantas, e o que nós fizemos foi a observação das flores numa área de 1 metro quadrado por cada planta individual, durante pelo menos 3 minutos, ou até termos terminado de registar ou coletar todos os insetos destes grupos que estavam em contacto com o interior dessas flores. E para cada espécie de plantas, fizemos entre 40 e 168 destas observações. No caso das abelhas, sirfídeos e borboletas, identificámos os indivíduos ao nível da espécie ou morfoespécie. No caso dos escaravelhos e outras moscas, já não fomos tão longe e ficámos por este nível de identificação. No total, amostramos 7.944 insetos, uma pequena parte eram borboletas diurnas, seguidas dos escaravelhos, depois das moscas, mais ou menos 1/3 sirfídeos e 2/3 outras moscas, e a grande maioria dos insetos visitantes eram de facto abelhas, quase 15% eram abelhas selvagens, mas mais de 45% eram abelhas do mel,
o que reflete o elevado número de colmeias presente ali naquela zona. Quando olhamos para as plantas uma a uma, verificamos que a abundância dos grupos de insetos visitantes diferiu significativamente entre as várias espécies de plantas, como seria de esperar, não é? E também, quando olhamos da perspectiva dos insetos, verificamos que diferentes grupos de insetos visitaram em maior abundância diferentes espécies de plantas. E este slide resume aquilo que vimos anteriormente, basicamente. As abelhas do mel, as abelhas selvagens e as borboletas visitaram em maior número o piorno e, no caso das abelhas, a silva comum. No caso também das abelhas do mel, o alecrim e o rosmaninho maior, enquanto que sirfídeos, outras moscas e escaravelhos visitaram em maior número a tamargueira e o pilriteiro, e no caso dos escaravelhos também a esteva e a roseira brava. Ou seja, se nós apenas incluirmos duas espécies de plantas, o piorno e a tamargueira, ou talvez até 4 espécies de plantas, já estamos a garantir que, muito provavelmente, vamos proporcionar alimento a uma elevada abundância de todos os grupos de polinizadores que mostramos. Quando olhamos para a diversidade de espécies, nós identificamos 122 espécies barra morfoespécies, 77 de abelhas, 31 de sirfídeos e 14 de borboletas, o que corresponde aproximadamente a 10% das espécies de abelhas e borboletas e quase 14% das espécies de sirfídeos que estão citadas para Portugal continental. Isto apenas em 11 espécies de plantas e apenas na herdade do esporão. Com uma estimativa de termos amostrado entre 66% e 69% do total de espécies destes grupos que estavam a visitar localmente estas flores, e sendo que 10% dos indivíduos das abelhas, sirfídeos e borboletas que nós contámos e incluímos na análise da abundância escaparam à captura e não foram identificadas ao nível da espécie e, portanto, não foram incluídas aqui na análise de diversidade. Verificamos então que plantas visitadas por maior número de sirfídeos e abelhas selvagens, como seria de esperar, apresentaram maior riqueza de espécies e maior equitabilidade, ou seja, maior equilíbrio entre a abundância dos indivíduos das diferentes espécies, sendo essas plantas a esteva, o pilriteiro, a tamargueira, a silva comum e o piorno, e portanto estas são as plantas que ali naquele local queremos incluir nas nossas infraestruturas ecológicas para beneficiar a maior diversidade de polinizadores selvagens. Enquanto que plantas visitadas por maior número de abelhas do mel, claro, apresentaram menor riqueza específica e menor equitabilidade, sendo que estas plantas foram dominadas pela visitação das abelhas do mel e, portanto, são plantas interessantes talvez mais do ponto de vista da apicultura, mas não tanto para os insetos, os polinizadores selvagens. Olhando para as abelhas selvagens e focando-nos um pouco nas fêmeas que têm relações de maior proximidade com as espécies de plantas, a grande maioria dos indivíduos amostrados pertenciam a espécies poliléticas, ou seja, eram generalistas, e, portanto, se queremos beneficiar as espécies especialistas, de facto, esta lista de plantas não pareceu ideal. E a maior parte dos indivíduos também pertenciam a espécies eusociais, a grande parte deles do género Lasioglossum. Em relação aos sirfídeos, a maior parte das espécies, a maior parte dos indivíduos pertencem a espécies com larvas saprófagas, seguidas de espécies com larvas zoófagas, ou seja, predadoras, e a grande maioria destas espécies zoófagas são conhecidas como sendo inimigos naturais de pragas agrícolas, e quase 2/3 destes sirfídeos zoófagos estavam a visitar flores de tamargueira e pilriteiro. Portanto, estas são duas espécies de plantas que nos parecem interessantes para atrair este tipo de moscas. Para terminar, só aqui algumas observações. As flores de loendro foram visitadas por alguns insetos, apesar de esta ser a única espécie de plantas que nós incluímos que não providenciam nem pólen nem néctar nas suas flores. E, portanto, estes insetos, maioritariamente alguns escaravelhos e abelhas selvagens, estão de facto muito provavelmente a ser enganados pela aparência vistosa das flores de loendro ou estão lá por outros motivos, a procurar abrigo, por exemplo. Também verificámos que existiam diferenças na composição de polinizadores que nós observámos em relação ao que está descrito na literatura para várias destas espécies de plantas, incluindo aqui a esteva e o pilriteiro, por exemplo. E, portanto, os polinizadores de cada local, de cada planta, podem de facto variar de local para local, nós verificámos isto na prática, e não encontramos nenhuma lista publicada de insetos visitantes de flores de tamargueira e rosmaninho maior, apesar de serem plantas relativamente comuns na nossa flora, e portanto ainda há muito para aprender de facto em relação às nossas espécies, como já foi dito hoje muitas vezes.
Estas são as pessoas que colaboraram comigo na realização deste trabalho, tanto na parte de campo e laboratório, como o Albano aqui identificou as abelhas selvagens ao nível da espécie, e aqui as minhas orientadoras do doutoramento. E foi um trabalho financiado pela FCT e pela Herdade do Esporão. E pronto, muito obrigada a todos. Obrigada, Renata. Ora, estou a tentar aqui ver toda a gente. Deixem-me ver o chat. Não, o chat ainda é da discussão anterior, que eu peço desculpa de ter tido que cortar. Há aqui uma pergunta da Irina. Não sei se a Irina não pode colocar, não é? Olá, Renata, adorei a apresentação. Seria possível partilhar o DOI do paper com estes dados? Será possível quando estiver publicado. Este artigo ainda não está publicado, vamos submeter muito em breve e claro que depois poderei partilhar aqui com a Paulinete, sem dúvida, tenho todo o interesse. Obrigada. Acho que não há mais perguntas, nem no chat, nem, pelo menos não estou a ver. João, se me quiseres ajudar, se vês alguém, mas acho que não. Posso só dizer, se quiserem, se lembrarem mais tarde de perguntas e quiserem ir colocando também no chat, eu vou respondendo. Ok. Ora, então, não havendo mais perguntas, agora vamos passar para um local do mundo um bocadinho mais distante e vamos ouvir experiências do Brasil, da Paola, que está connosco na UTAD, certo? Paola, tem o som ainda desligado. Eu, como fiz nos outros casos, vou-lhe dizer quando faltar um Vocês minuto. conseguem me escutar? Estamos a ver, mas ainda não está em modo apresentação. E agora? Ok, e agora? Sim, está bom. Está Certo. ótimo. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade de estar apresentando o trabalho na reunião do Polinet. Eu sou do Brasil, da Bahia, né? E estou aqui na UTAD a fazer o doutoramento com o professor Mário Santos. E atualmente trabalho com café e com polinização de café. E é muito interessante ver como outras redes no mundo têm se organizado em prol dos polinizadores, já que no Brasil também faz parte da rede de estudos sobre polinização e polinizadores. O título do meu trabalho é Os Impactos da Interação da Paisagem sobre Polinizadores, pensando numa dinâmica de sistemas aplicados à diversidade de abelhas nos sistemas cafeeiros. Eu queria dizer que eu vou apresentar para vocês só os resultados preliminares, aquilo que a gente já conseguiu fazer dentro de todo o arcabouço. E a polinização ela pode elevar cerca de 16 a 30% no café arábica, que é o café que normalmente consumimos, né? Embora as plantas de café arábica elas sejam autopolinizadas, as abelhas, como um dos principais polinizadores dessa planta, podem otimizar essa fecundação, melhorando a qualidade do fruto, né? E já existem estudos que dizem que a ação dessas abelhas pode melhorar a uniformidade, o aumento da concentração de açúcares nos frutos, produzindo cafés mais doces e de melhor qualidade. E trazendo uma diferenciação também para o perfil da bebida, né? Do café. Contudo, existe todo um processo de simplificação da paisagem e intensificação agrícola também para a produção do café, o que tem influenciado no declínio global, assim, de uma forma geral, dos polinizadores, né? E afetando diretamente o funcionamento desses agroecossistemas no Brasil, mas também no mundo de uma forma geral, como vocês apresentaram aqui. E os modelos ecológicos, eles podem ajudar a compreender esses impactos de mudanças, como o uso da terra, né, vem influenciando essa biodiversidade, e a partir daí subsidiar estratégias de conservação que possam suprir e manter esses serviços ecossistêmicos como o da polinização. Esse estudo, ele as coletas, né, foram feitas principalmente
é, com o intuito de investigar as diferentes paisagens e as diferentes práticas de gestão que influenciam a diversidade funcional das abelhas em propriedades produtoras de café, e um município específico na Bahia, que chama Ibicoara, que é um município extenso, tem 849 quilômetros quadrados, e que tem como principal produção o café, né? A principal linha econômica é o café. E a cidade toda gira em torno da economia da produção de café. E hoje no Brasil é um dos principais polos de produção de cafés especiais e orgânicos. E a cafeicultura ela vem se destacando principalmente no município, principalmente segurando em pilares que são muito importantes, e isso tem sido muito incentivado pelo governo, através de práticas sustentáveis e regenerativas, o que tem gerado uma qualidade maior dos frutos e um número de premiação muito grande para os cafés. Isso também tem influenciado o turismo local e a economia local de uma forma geral, né? E influenciado principalmente a vida de muitos agricultores familiares que têm optado cada vez mais pela produção de café e modificando as formas de fazer o café a partir daí. Mudando muitas vezes o sistema intensivo para um modelo mais sustentável e regenerativo de fazer café, pensando também em todas as alterações climáticas e tudo. A metodologia da coleta das abelhas, elas foram feitas em áreas de produção de café, pensando um gradiente de paisagem e gestão desses sistemas. Então, foram feitas coletas desde em sistemas convencionais intensivos até sistemas agroflorestais e agroecológicos, e áreas naturais que estão dentro do Parque Nacional, né? Que é uma área de proteção. E as coletas elas foram feitas no meio a integrar uma série temporal, no qual foram feitas coletas em 2012, 2013 e 2014, por um projeto anterior ao meu, de doutorado, e agora estamos voltando com as mesmas coletas em 2025 e 2026, no caso. A metodologia envolveu desde coleta ativa de polinizadores, que foi através do uso de redes entomológicas nas entrelinhas do café, de forma a não bater a rede na planta para não danificar o processo de floração e possível formação dos frutos. Mas também foi feita a coleta direta dos polinizadores direto com um potinho na planta. E a busca ativa por ninhos. No Brasil, a gente tem muitas abelhas, que são abelhas sem ferrão, em que a estrutura de entrada do ninho ela pode ser usada taxonomicamente para identificação. E em cada ponto, essa metodologia foi repetida durante 9 horas, né, durante o período da floração. Foram colocadas também iscas aromáticas, que são iscas que simulam, né, atrativos florais que muitas abelhas solitárias utilizam, como as abelhas euglossines. E essas iscas elas foram colocadas durante o período de 24 horas, ficando de um dia para o outro, dentro do período da floração, nesses pontos de coleta. E os dados ambientais, eles foram recolhidos através de buffers de mil metros, no qual foram retiradas Paola, tem o 2 uso... minutos só. Tá, certo, já estou para finalizar. O uso e cobertura da terra através do programa do MAP Biomas, no qual foram retiradas as classes que estavam presentes dentro desse buffer de uso e cobertura da terra. Como resultados preliminares, a gente tem 68 pontos amostrados nessas múltiplas campanhas desde de 2012, 2013, 2014 e 2025, no qual a gente tem basicamente 32 táxons que podem ser considerados como morfotipos, porque a última coleta de 2025 a gente ainda não tem, ainda não foi passado por um taxonomista, né? Então a gente tem apenas a classificação dentro desses morfotipos. E os táxons mais abundantes que a gente encontra é a Apis mellifera, que é a abelha do mel, que lá no Brasil é uma espécie exótica, né, que foi introduzida,
e a Trigona species, que também é uma abelha generalista, mas é uma abelha nativa, e que ambos polinizam o café e estão presentes na polinização do café. Como resultados preliminares do desenvolvimento dos modelos, a gente tem que 5 classes influenciam principalmente a diversidade e a abundância dessas abelhas, dentro desses dados já coletados, que vai desde a pastagem, a cobertura do café, as áreas urbanizadas, que estão que são próximas a essas áreas, as lavouras perenes, que são consideradas principalmente lavouras de maracujá e de citros, e as lavouras temporárias, como mandioca, milho e feijão, sendo que as lavouras perenes, principalmente o maracujá e os citros, foram as que mais influenciaram nessa diversidade, pensando as classes, né? Isso porque, principalmente pelo o alto uso dos agrotóxicos nessas duas lavouras, a gente acredita que seja por isso, né? E nas projeções, o que a gente conseguiu projetar em um cenário otimista, num cenário que mantém uma tendência histórica e num cenário pessimista, é que projetamos para esses 3 cenários em que, na restauração, num cenário otimista, né, teremos mais 30% do café implantado, menos 30% do café implantado, então uma redução da lavoura do café e a criação de pastos apícolas naturais. E no cenário de tendência atual, mantivemos as lavouras e as pastagens, no aumento de 10%, pensando na tendência de elevação dessas culturas, e mais 5% do café. E no cenário pessimista, pensamos em mais 30% de lavoura, dentro desses buffers, e mais 50% da área urbana, né? E como conclusão parcial, nós temos que as lavouras perenes, né, que no município de Bicoara são principalmente identificadas pela produção de maracujá e de citros, são os principais redutores da abundância de diversidade de abelhas, uma possível associação com o uso do agrotóxico. E a criação de pastos com recursos florais pode manter e aumentar a diversidade e a abundância das abelhas. E existe a necessidade de projetos que sensibilizem agricultores e cafeicultores, e além de incentivar a apicultura e a meliponicultura na região, para que isso seja possível, e incentivar programas de ciência cidadã para o monitoramento de polinizadores. E é isso, muito obrigada. Desculpa por ter ultrapassado o tempo. Pois ultrapassou em 2 minutos e, portanto, agora vamos ter que abreviar na parte das perguntas, como é óbvio, não é? A discussão agora tem que ficar mais curta. Ora bem, vamos ver. Até agora não estou a ver perguntas nem no chat, nem aqui na. Ora, ok. Não, isto é outra coisa. É o link. Há uma correção do link para o artigo do metabarcoding, abundância através do metabarcoding, que a Andrea colocou. Portanto, acho que não. Acho que não há aqui nenhuma pergunta para. Uma questão do Daniel. Uma questão de. O Daniel Costa. Bom dia. Ok, mas eu não vejo o Daniel Costa aqui. Muito obrigada. Ok? Bom dia, eu sou Diga. Daniel, sou Ponha a da questão. Universidade Lusófona. Era para perguntar a Eu não sei se vocês estão a ouvir, mas eu estou a ouvir tão Muito baixo que eu não baixinho. consigo perceber. Pois eu não sei se deve ser problema do meu microfone. Era para perguntar, sendo que a polinização feita pela Apis mellifera é um polinizador mais generalista, se isso tem algum efeito sobre quão bem a planta do café acaba por ser polinizada e, portanto, se não haveria algum incentivo em utilizar espécies mais específicas. Ok. Estou a ouvir, Paula? Conseguiu perceber? Sim, sim, sim. Essa Ok. questão da introdução da Apis dentro do território do Brasil, ela tem sido bem discutida, assim,
uma vez que ela é muito utilizada no recurso, principalmente para recurso econômico, em áreas agrícolas, principalmente, como fonte de renda, né? E por ser também uma boa polinizadora de frutos como o café, por exemplo, né? Então, já se sabe que a introdução, por exemplo, de colmeias, né, de apícolas dentro de cafezais podem melhorar muito a qualidade do fruto e vem sido muito utilizado para polinização. Então, por isso que talvez também por isso que se tenha bastante a utilização da apis para polinização. Mas existe também do café, mas existe também muitos outros estudos que falam sobre as abelhas nativas no Brasil, principalmente as abelhas produtoras de mel, como a trigona, que eu falei, e também outras espécies de abelhas nativas produtoras de mel, que também são muito positivas para a polinização do café. E que foi possível amostrar essas espécies dentro do estudo nessa localidade também. Então, não sei se respondi a sua questão, mas é isso. E se alguém mais tiver alguma dúvida e eu puder responder, pode entrar em contato por e-mail ou qualquer outra questão. E agradeço por poder estar fazendo parte da reunião hoje. Obrigada, Paola. Entretanto, se lembrarem de alguma questão, também podem colocar no chat ainda hoje, durante a reunião. Ora, vamos terminar esta sessão com, portanto, tivemos três senhoras e agora vamos passar para um colega, neste caso, para o Fernando Coelho, da Lipor, uma empresa que tem a seu cargo resíduos urbanos e portanto, também preocupada com a biodiversidade. E, portanto, vamos ouvir a experiência da Lipor na gestão de biodiversidade e, neste caso, polinizadores. Fernando, tem o microfone desligado? Agora já está, ok. Olá, boa tarde. Boa tarde. Está já em modo de apresentação, sim? Portanto, pode começar. Está? Eu peço desculpa, eu acho que ao partilhar o som do sistema deixei de partilhar o meu microfone. Ok. Pronto, e agora? Já me conseguem ouvir? Agora conseguimos ouvir, sim. Conseguem? Sim. Pronto, então agora acho que já estão em condições de prosseguir, não é? A apresentação também está. De facto, a nossa especialidade é a gestão dos resíduos aqui na Lipor. Portanto, a gestão dos resíduos do Grande Porto. Já agora eu sou o Fernando Coelho, portanto sou técnico ambiental na Unidade de Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa da Lipor. Não sei se ela está, julgo que não está a avançar, somente. Aqui está. A Lipor é uma associação de municípios, no fundo, portanto, não é uma empresa, não tem esse regime jurídico, é uma associação de municípios de 8 desde 1982, e este espaço que vocês veem aqui na fotografia era uma lixeira, portanto, na altura, e a paisagem deste espaço veio a transformar-se. Atualmente temos, portanto, aqui mais de 23 hectares de espaço, onde conjugamos as nossas fábricas que fazem a gestão dos resíduos multimateriais, orgânicos, portanto, alimentares, verdes, neste espaço aqui, com o espaço verde e o antigo aterro, que está transformado num parque aventura. E, para além disso, temos também uma incineradora de resíduos, portanto, na zona da Maia, onde, portanto, está também a funcionar e recebe os resíduos indiferenciados. De momento temos os nossos aterros fechados, portanto, e em transformação, já desde o ano 2000, portanto, e continuamos a receber os resíduos, todos os resíduos, portanto, que são cerca de 500 mil toneladas anuais deste 1 milhão de pessoas que envia para cá todos os dias. Assim, só por si, portanto, a nossa tarefa é, de facto, valorizar, reciclar, portanto, sensibilizar para a produção dos resíduos, mas, portanto, o nosso compromisso vai além disso e reconhecemos a importância da proteção e regeneração da biodiversidade e dos ecossistemas como um elemento essencial da sustentabilidade.
Para isso definimos já há alguns anos a estratégia 4M, menos resíduos, menos carbono, mais clima e mais biodiversidade, onde entra então esta estratégia da biodiversidade da Lipor. Tínhamos interesse em saber como é que as partes interessadas nos viam, portanto, e através desta análise de matriz de dupla materialidade, percebemos que as partes interessadas, os nossos stakeholders, consideravam que a biodiversidade dos ecossistemas assumia uma posição muito relevante em termos de vista do impacto que a organização tem no exterior, no ambiente e na sociedade. Também preocupamos em ser mais sustentáveis, portanto, e para isso também identificamos vários objetivos de desenvolvimento sustentável. Estes aqui identificados estão relacionados diretamente com a nossa estratégia de biodiversidade e com os projetos que implementamos. Portanto, todos os anos fazemos então o relatório integrado, portanto já há bastantes anos, é feito aqui nesta unidade onde eu estou, já está online o do ano passado, e relativamente à biodiversidade, portanto, publicamos o nosso relatório integrado seguindo a norma do Global Reporting Initiative, que define como as organizações devem reportar os seus impactos na biodiversidade. Chegando então ao lado B, e relativamente à nossa estratégia da biodiversidade, portanto, temos 4 eixos, 4 pilares. O número 1, portanto, é consolidar a estratégia da organização, a biodiversidade e transição climática Nature Positive, experienciar a natureza, partilhar a paixão também pela natureza. O que é que, portanto, nos distingue então? Temos cerca de 300 hectares para gerir, sejam nos antigos aterros, seja no atual espaço onde estamos agora, ou na Maia, ou mesmo, portanto, em outros espaços que eu já vou mostrar a seguir, que não são nossos. Portanto, fazemos uma gestão sustentável, portanto, destes espaços, tentando aplicar boas práticas nesta gestão, fazendo uma seleção de espécies autóctones também para estes espaços e resilientes e adaptadas, portanto, às condições dos locais. E uma prova destas boas práticas é o Green Flag Award, portanto, que já temos atribuído aqui ao nosso espaço da Lipor 1 e também do Corim, da Casa do Corim, portanto, este selo internacional que nos distingue por esta gestão. A nível de restauro ecológico, portanto, e renaturalização de alguns desses hectares, portanto, temos de facto alguns espaços. Temos 2 projetos que nós temos 5 no total, mas eu distingo estes 2 que acho que são relevantes nesta temática, portanto, o programa 1 metro quadrado, que mantém áreas em renaturalização tanto da Lipor como dos municípios e também como de privados, portanto, promovendo a plantação e a manutenção deste espaço ao longo dos anos. Temos atualmente vários espaços com mais de 8 anos neste programa e anualmente fazemos a verificação destas árvores. São dados que estão aí nesses gráficos do ano passado, também da regeneração natural, corrigimos caldeiras, portanto, as árvores que também vamos plantando e também fazemos o registro da mortalidade. Relativamente também ao Life Serras do Porto, portanto, que já decorre desde 2023, que estamos em conjunto com as Serras do Porto e também um parceiro como a Navigator, a fazer, portanto, a gestão de 70 hectares nas Serras do Porto. Temos aqui imagens de já trabalho realizado. Tivemos um trabalho árduo, um grande investimento na eliminação de eucalipto e também da cássia que habitavam nesta zona e já iniciamos já este ano a plantação de 35 mil espécies nativas, seguindo, portanto, o REJAR, portanto, e os parceiros que estão envolvidos que nos têm acompanhado neste processo. Estão previstas a plantação de mais, portanto, no total 60 mil espécies nesta área. Portanto, dentro das nossas instalações, temos também um protocolo com um apicultor que gera, portanto, 25 colmeias junto ao nosso Parque Aventura. Nós apoiamos sempre que existe essa necessidade e comprometemos com ele, portanto, em ter as boas práticas na gestão dos espaços verdes e também de controlar, portanto, esta espécie exótica e invasora que é a Vespa volutina. Na manutenção da madeira morta, a nossa política, portanto, é de facto manter sempre todo aquilo que nós fazemos de manutenção nos nossos espaços, tanto proveniente da manutenção normal como do controle das espécies exóticas invasoras, sempre que é possível, não é? Portanto, também fazemos a entrega em aterro, por exemplo, da falópia japónica, que tirámos do rio Lessa 4,5 toneladas no outro dia e tivemos que encaminhar para aterro.
Relativamente então a esta, que nos comprometemos com o apicultor de combater, portanto, a vespa velutina, ou controlar, ou identificar, colocámos então umas armadilhas seletivas que, portanto, e estamos no início, portanto, estamos no primeiro ano que as colocámos, ainda nos falta fazer aqui a primeira monitorização, mas adquirimos, portanto, através da Associação Ativa e vamos enviar os dados de monitorização destas capturas. A nível da utilização de herbicidas, já temos uma política, portanto, aplicada já há muitos anos, que vai ao encontro também da compostagem, da agricultura biológica, portanto, que nós promovemos aos nossos municípios e nos nossos projetos, nomeadamente das hortas, e preferimos sempre as metodologias mecânicas ou físicas ou a utilização, por exemplo, do mulching. A nível da monitorização, e graças também ao João Nunes, que tem colaborado connosco e que vai apresentar de seguida, eu julgo eu, temos atualmente, portanto, uma estação de borboletas noturnas e que ele tem feito, de facto, essa monitorização destas espécies desde o ano passado. Está colocado num dos projetos também que se chama Escola da Natureza e foi patrocinado pela BP. Também é um espaço que interface entre o Antigo Aterro e o Rio Tinto, que foi renaturalizado e, portanto, iniciámos o ano passado como baseline, portanto, tínhamos assim esta monitorização. O objetivo, de facto, portanto, recorrer às borboletas como indicador da biodiversidade nesta área. Temos também um projeto já há alguns anos do lado B de Lipor, portanto, no Biodiversity for All, estão definidas as nossas áreas. Temos aqui as observações. Eu estou mesmo no fim, só depois tinha um vídeo. Temos aí as observações, as espécies e, portanto, a nível da monitorização e sensibilização temos promovido também vários bioblitzes, conjunto com o CIMAR e o CIBIO, nas diferentes temáticas, incluindo também os insetos. E também tivemos uma formação específica de polinizadores para a população interna. A sensibilização também, somos mecenas do BioBlitz de Serralves e o ano passado levámos a nossa própria oficina, que costumamos estar sempre, que foi sobre polinizadores e também tivemos a oportunidade de levar esta informação à Praça da Alegria. Estas são todas as colaborações e parceiros e portanto, entidades que contratamos para chegar, portanto, e cumprir esta estratégia. A nível destas ações que referi anteriormente, portanto, temos alguns indicadores também identificados. Como eu disse, portanto, muitos deles começaram o ano passado ou este ano, portanto, e servirão para análise futura. E pronto, depois eu tinha aqui um vídeo que ia mostrar, mas também como não tenho som, também não vou poder mostrar. Por isso, aquilo que eu convido portanto, nós temos visitas abertas ao nosso espaço. É um espaço que está aberto todos os dias do ano, aliás, portanto, das 8 às 20, todos os dias, até aos feriados, até no São João esteve aberto. E pronto, eu convido a virem cá de forma livre ou marcando visita para verem, de facto, com os vossos próprios olhos a gestão que nós fazemos no nosso espaço. Obrigada, Fernando. Agora ficamos com um bocadinho menos de tempo, mas eu vejo que a Andreia põe a mão levantada. Andreia, quer fazer a sua questão, por favor? Obrigado. Conseguem ouvir-me? Sim, sim. Ok. Bem, em primeiro lugar, parabéns. É ótimo ver o setor privado a envolver-se neste tipo de atividades e é muito importante e espero que sirvam de exemplo a muitas outras entidades privadas que deveriam seguir o vosso exemplo e pensar no lado B da biodiversidade. Eu tenho uma pergunta mais concreta relativamente às intervenções que fazem no terreno, que me parecem ser muito positivas. Vocês fazem alguma monitorização em termos dos impactos que essas intervenções têm na biodiversidade, no vosso lado B? E pronto, vi que falou aqui da rede de estações de borboletas noturnas, mas eu queria saber se tem algo mais, se fazem monitorização antes das intervenções e depois das intervenções, de maneira a terem uma ideia de quais as intervenções mais benéficas para a biodiversidade. E se sim, que tipo de métricas utilizam nessas monitorizações e se não, se pensam em vir a implementar no futuro.
Portanto, como eu estava a indicar, portanto, o projeto já leva, de facto, alguns dos projetos já levam alguns anos, inclusivamente, portanto, já temos alguém que nem sequer, portanto, ou que já está nas Chaves do Porto e que estava aqui, portanto, houve alguma evolução nos projetos. A nível da promoção da biodiversidade, temos alguns dados alguns estudos que foram feitos portanto, no passado relativamente aqui ao Parque Aventura que solicitámos portanto, o objetivo de facto era fazer essas comparações ao longo do ano. E como eu disse, portanto, aqueles indicadores que são mais recentes, nomeadamente a implementação do projeto da Escola da Natureza, veio também a criar aqui esta dinâmica, e um dos indicadores que também queríamos vir a trabalhar, por exemplo, era o ADN ambiental, que já fizemos aqui um primeiro contacto também para nos ajudar nesse sentido, e queremos tentar trabalhar, portanto, e talvez levar aos outros espaços onde temos trabalhado. Do passado, de facto, não temos o dado das árvores que monitorizamos, portanto, e dos projetos do programa Metro Quadrado. Esses são os dados que nós temos relativamente a estes espaços e os dados portanto, dos projetos que nós definimos, as áreas, para a ciência cidadã dentro do Biodiversity for All. Portanto, são os dados que nós temos vindo a reunir. Estamos a tentar reunir, de facto, indicadores que nos deem mais resposta e que possam mostrar-nos a efetividade do nosso trabalho e do investimento, porque isto tem muito investimento de dinheiro anual. Portanto, o contrato dos espaços verdes, salvo erro, são 500 mil euros a 3 anos, portanto tem muito investimento anual, onde incluímos alguns dos projetos e mesmo do investimento dos parceiros, como foi o caso da BP, e pronto, convinha de facto termos aqui os indicadores, mas é algo que estamos a trabalhar para melhorar e implementar. E já agora obrigado por essa pergunta. Sim, ótimo saber que estão a pensar nisso, porque realmente o investimento que fazem é importantíssimo terem métricas que sejam auditáveis e que depois possam usar para o vosso benefício também. E desculpem, eu pensava que eram do setor privado, mas não, estou aqui a ver que não. Não somos, existem algumas notícias relativamente a essa alteração jurídica, mas somos uma associação de municípios, portanto, é verdade. Apesar a área de intervenção, digamos assim, é que muitas vezes faz confundir por causa do produto, não é? E das fábricas, às vezes também pode criar essa confusão. E a forma como nós trabalhamos. Bem, muito obrigada, Fernando. A Sofia tinha pedido para fazer uma pergunta, mas entretanto colocou-a no chat e eu creio que essa resposta é interessante para muita gente. Portanto, se não se importar, Fernando, responda então no chat. E se não houver mais questões, e agora... Obrigada. Eu penso que a Carla já se adiantou com o tipo de armadilha que é utilizado. Ok. Ok. Acho que foi esse sucedâneo de mensagens, foi esse. Sim, foi. Certo. Se não houver mais questões, eu dava por finalizada a sessão 4 e pedia à Sílvia indicações sobre pausas e recomeços. Obrigada, Elizabeth. Se o Fernando quiser partilhar também o vídeo, se ele estiver disponível nas vossas páginas, também pode partilhar aqui no chat. Também, sim. Temos um YouTube rico em vídeos, eu vou partilhar com vocês. Sim, porque aqui depois fica com som, sim, as pessoas depois podem ver com o som. Obrigada. Faríamos agora uma pausa novamente de 10 minutos e encontramos-nos às 4h30, ok? E acho que seguimos no tempo. Obrigada, Elizabeth, pela moderação. Sim, e a todos os palestrantes por cumprir o tempo também. Que conseguiram mais ou menos cumprir. Exatamente, obrigada. Obrigada. Até já.